Olá, amigos internautas. A Start Comunicação hoje está recebendo Eronildo Divino, ele que é radialista e tem um programa na Cidade FM, né? Que é o Microfone Aberto. Vamos bater um papo. Olá, Divino, tudo bem? Bom dia, Alex. Bom dia, leitores do Bahia Dia a Dia. Para mim é uma satisfação estar aqui para poder responder algumas perguntas. Espero que a gente possa aí atender a expectativa da população que também acompanha o Bahia Dia a Dia. Eronildo, são 4 anos, né, de programa Microfone Aberto. Como tudo iniciou, né? Qual foi a ideia, como foi o convite? Começou quando a Rádio 104 estava em outra direção, usando de forma clandestina, e nós tivemos a coragem de fazer a denúncia ao Ministério Público e à Anatel. Então, uma vez ela devolvida para a Ascob, recebemos o convite da direção, Dino Pereira, e encarei o desafio de vir fazer o programa Microfone Aberto. Hoje, o Microfone Aberto é líder de audiência, sem dúvida alguma, onde se faz também vários trabalhos sociais. Entre eles, o destaque, né, nesse período aí de 2016, foi aquelas visitas para as pessoas, aquelas campanhas nos bairros também. Como é que você viu essa aproximação entre você e a comunidade, principalmente nesse ano de 2016? Ô Alex, não seria possível o programa Microfone Aberto decolar se não tivesse a parceria do Bahia Dia a Dia, do Folha Baiana e dos sites aqui da cidade, perdoe-me por pecar e não citar alguns. Mas o programa não teria essa força, essa alavanca sozinho. Então, graças ao site Bahia Dia a Dia, que é um dos pilares, eu vou dizer, para dar o suporte do programa, nós conseguimos chegar à população porque nós tínhamos também um jornal escrito para que pudéssemos chegar. E aí veio a receptividade do povo, o carinho, o calor humano, nós conseguimos chegar onde chegamos. E o programa nos aproximou muito da população. A questão política, que alguns questionam, você podia ser eleito, eu não vejo dessa forma. Eu acredito que o programa faz o papel dele, a política é uma outra coisa. Até porque você já foi candidato, mesmo sem ter o programa. Sim. Né? E você tocou no assunto, as eleições 2016, né? Você foi candidato a vereador, teve 308 votos. Qual o aprendizado que você tira, né, dessa eleição? E você esperava algo mais? Como é que você recebeu essa questão de não ser eleito a vereador? Eu não esperava algo mais, Alex. Eu já estava ciente de que poderia não dar certo. Era um desafio e aquilo que eu falei, são duas coisas diferentes. Uma coisa é você apresentar um programa social. Uma outra coisa é a população me ver como político defensor dessa comunidade, legislativamente falando. Uma vez que dentro da Rádio Cidade FM tinha 3 candidatos a vereador, era difícil um ser eleito. Então já sabia da dificuldade, mas eu tive muito apoio além daquilo que eu esperava. Prova disso foi a própria Start Comunicação, o Bahia Dia a Dia, o próprio JM me deu muita força, enfim. Os amigos da imprensa, eu quero aqui agradecer de coração. A maior força que eu tive foi da parte da educação e imprensa. Falando um pouco de imprensa, né? Você não era do ramo, de repente você se encontra hoje uma das pessoas mais influentes na imprensa em Itabela, mesmo não tendo assim, digamos assim, algo oficial, né? Você não é um jornalista, mas você faz um trabalho até mais que isso, né? Como é que você vê hoje a questão de imprensa em Itabela? Eu digo sempre, Alex, que não sou jornalista, como você disse, eu não me considero radialista. Eu me considero um defensor da minha comunidade, de uma cidade em que nasci, hoje quase 40 anos, continuo defendendo a minha comunidade, para mim é um privilégio muito grande. E Itabela não estaria melhor se não fosse a imprensa. Foi um ano difícil para Itabela, né? Principalmente na administração pública, onde o seu programa geralmente aborda essa questão do abandono que a cidade teve. O que você atribui a esse abandono total do gestor público em Itabela? Para mim, ao meu ponto de vista, são 3 fatores. Primeiro, a população fazia a escolha errada. Segundo, o poder judiciário no nosso município é muito fragilizado. De onde vem a fraqueza, eu não sei, mas muito fragilizado. Terceiro, irresponsabilidade do gestor. E o mais interessante que a gente observa, Divino, nesse período todo, né, onde a rádio, principalmente dentro do seu programa, os sites questionam, cobram,
e às vezes a comunidade ela não está tão presente, principalmente dentro do Poder Legislativo, com as cobranças que deveriam estar. Você acha que a comunidade já percebeu isso? Há uma mudança para esse ano 2017? Com certeza, Alex. Há uma grande mudança, há uma grande expectativa de melhoras para o município. Inclusive, fica aqui o peso sobre os novos gestores, novos vereadores. A população está acreditando que essa é uma nova Câmara. Apesar de ter alguns vereadores já viciados em política, que vem fazendo da Câmara de Vereadores cabine de emprego, mas o povo está acreditando que dessa vez haverá uma mudança. E talvez também, né, os que foram reeleitos, como são minoria, ou eles entram dentro dessa inovação, ou os novos vão entrar nos antigos, né? Qual que você pensa referente a essa mistura entre vereadores reeleitos e os novos vereadores agora? Eu acredito, Alex, que os novos não entrarão na antiguidade, não acompanharão a antiguidade. Até mesmo porque, eu não vou citar nomes aqui, porque, claro, seria fazer uma propaganda para A ou B. Mas nós temos vereadores aí que vêm lutando há algum tempo. Nós temos vereadores que têm uma expectativa de se tornar prefeito. Nós temos vereadores aqui que o pai tem 80 anos de idade, então eu acho que seria uma retrospectiva na vida dele, um retrocesso envergonhar o pai dele, não retrospectiva, mas retrocesso, envergonhar, decepcionar o pai, a mãe e os irmãos que são até bem conceituados na cidade. Eu acredito que o novo gestor, o prefeito, terá dificuldades com a nova Câmara se não trabalhar certo. E a grande expectativa é justamente a eleição para o presidente, né? Sim. Você já está aí, né? E pelos os boatos, né? Tem 3 candidatos, 4 candidatos aí em nomes, né? Tem o Alencar Rabal, tem o Reinaldo, tem o Alex da Pax, até o nome de Joaldo também está dentro desse contexto. Você acha que o que vale nesse primeiro ano é a experiência? No caso, de repente, um vereador reeleito ser presidente, ou seria mais interessante, já que a gente está nessa expectativa de uma Câmara nova, um novo, né? O que é que você acha referente à presidência da Câmara? Eu acho, Alex, que o que está velho, ao meu ponto de vista, ele deve ser renovado. Esses viciados que já estão aí, a oportunidade deles já passaram, devem agradecer a Deus e a população por estar reeleito. Mas eu acredito que tudo esse é o momento do novo. Assim como nós tivemos 2 candidatos ou 3 candidatos que nunca foram prefeitos, esse é o ano do novo. Eu acredito que quem deve ser presidente é um dos novatos. Até mesmo porque entre os veteranos já brigam 3 candidatos do mesmo grupo de veteranos. Exatamente, e são minoria, né? Minoria. O Divino, aí teve a eleição agora, a expectativa de um novo gestor, Luciano Francisqueiro, que já vinha tentando há algum tempo e conseguiu agora, justamente pela essa divisão, né, 3 candidatos, né, então até facilitou um pouco essa vitória. Você que está não só inserido dentro da imprensa, mas também dentro da política, né, e também, né, como ouvinte da população, o que você acha que a população está esperando dessa nova gestão? O Alex, foi uma eleição muito acirrada, muito disputada, né? A diferença foi pouca de votos dos 3 candidatos, pode ver que foram poucas o número de votos. Também fui candidato e o meu candidato não era o Luciano. Isso é notório, todo mundo sabe disso. Mas o Luciano é meu amigo particular. Eu tenho uma amizade particular com o Luciano, independente do programa de rádio, independente da política. E o meu candidato a prefeito perdeu e eu perdi as eleições. Mas eu acredito que Itabela ganhou. Qualquer um dos 2 que ganhasse para Itabela seria bom. Os 2 seria bom, até mesmo que eu queria que os 2 ficassem juntos. Tentamos fazer essa junção, não foi possível. A expectativa para Itabela, eu acho que Itabela está numa fase em que está se organizando. Eu acho que o Luciano vai moralizar a cidade. O próximo gestor que pegar a cidade, eu acredito que pega uma cidade moralizada. É claro que quem hoje elogia, amanhã vai criticar. Primeiro, os que quiserem pegar os primeiros cargos, o primeiro escalão e não conseguirem, passarão a criticar o governo de Luciano. Como imprensa, não estou aqui para criticar. Como cidadão, também não, muito menos como político. A política partidária passou, agora é o momento de salvarmos Itabela. E o que Luciano precisar como prefeito para ajudar o município, eu estarei aqui para isso. E a expectativa que eu tenho no momento é de que Itabela comece a dar um passo positivo. O que você acha dos secretariados, né? Tivemos aí praticamente todos os secretariados novos,
na administração, não pegou nenhum secretariado de gestões anteriores, né? Aí vem aquela velha dúvida, né? A inexperiência vai prevalecer? Como é que vai funcionar isso? Né? Nós temos aí secretários que não têm, digamos, uma experiência política, mas têm uma experiência, talvez assim, uma responsabilidade administrativa, voltada mais administrativa. Como é que você pensa isso? Como é que você agora me aperta de longe, viu? Me aperta de longe, porque quando se trata de secretariado, você tem que dar alguns nomes ou alguns exemplos, né? Então isso acaba, alguém pode até me ver de forma diferente, mas eu vejo 3 pontos na cidade que pode não decolar muito bem. Primeiro é a saúde. Eu vejo a questão da saúde, quero até parabenizar a secretária de saúde, que venha com força, né, com garra. Porém, a minha preocupação é que a saúde é algo que a pessoa precisa conhecer a realidade do local. Eu sei que ela tem um currículo invejável, muito bom, desejo boa sorte. Mas eu acredito que se fosse alguém que está aqui, que já conhece o povo, já conhece as demandas, poderia sair melhor. Porém, se a equipe que está com ela der o suporte que ela precisa, a saúde vai estar de parabéns. Você falou na saúde, eu vou também aproveitar e dar minha opinião. A saúde que está sendo abertamente, claramente aí exposta, de que foi a indicação de Alex Avancini, né? Que foi... Essa parte eu não sabia. Exatamente. Está muito amplo isso. O próprio Alex Avancini falou que ela era secretária de Belmonte. Sim. Né? E eu também espero, né? Mas pegando o seu gancho, eu acho que assim, que com certeza Itabela tem pessoas com a competência de gerir uma secretaria de saúde, e eu acredito, espero que esteja errado, mas eu acredito que ela não vai durar 6 meses justamente por essa questão. O que me estranha é assim, a força que o Avancini tem dentro da administração de Luciano, né? Dele de repente indicar um nome e ser aceito, mas aí fica aí para a gente ver, né, durante esse período o que vai ser. Os outros secretários, a administração, quero até parabenizar nosso amigo Edgar, né? Gosto muito da pessoa dele, mas a administração é um ponto muito melindroso, é um lugar que você tem que ser um bailarino. Flexível, muito flexível. Eu acho que o Edgar, ele tem uma linha mais reta. Eu acho que ele é um cara mais centrado. Talvez a administração de Itabela possa reclamar muito pelo fato de ele não ter, ao meu ponto de vista, essa habilidade. O que o Rony Charles teve quando foi secretário, que eu disse aqui que Itabela perdeu quando o Rony saiu da administração e foi para o Retran. Porque a gente conhece a flexibilidade e a habilidade. Espero que o Edgar tenha essa mesma flexibilidade, essa habilidade, que eu não conheço essa parte dele. Então, ao meu ponto de vista, ele serviria para uma outra secretaria, mas para a administração deveria ser um camarada mais flexível, um cara mais bailarino. E o que me preocupa também, Divino, é que ele vai continuar no sindicato, né? Então você sabe que a Secretaria de Administração é a secretaria que você tem que se doar totalmente. Aquilo, porque é uma questão política também, né? As pessoas, minha rua, as pessoas querem de pé, não quer um secretário de sala. Na verdade é essa. Foi o caso de Rony Charles. Rony Charles se destacou por quê? Porque ele ia até as comunidades, ele ia no Verde, ele ia trocar a luz lá dos postes junto com a sua equipe. Então acho que isso é realmente uma coisa que realmente a gente tem que observar. O secretário de administração, Alex, ele é o segundo prefeito, né? Exato. Às vezes ele trabalha mais que o prefeito na rua. O prefeito fica mais de gabinete, mais de Salvador, disso, daquilo. E o secretário de administração é quem vai para a rua mesmo. É quem recebe as demandas e repassa. E lógico que ele demonstra ter uma capacidade administrativa muito boa. Muito positiva. Sim, isso eu não tenho. Isso a gente também não estamos colocando isso muito em questão. Exatamente. Uma pessoa honesta, uma pessoa da comunidade, mas a questão de flexibilidade, a questão de... Porque tem certos momentos que você não tem que seguir totalmente as regras, né? E por que isso, Alex? Isso pode pesar negativamente para ele. Isso pode ser ruim para ele, é um peso que pode atrapalhá-lo. Tomara que ele me surpreenda e que ele tenha essa flexibilidade e consiga resolver cada problema. Mas isso pode ser ruim até para ele, lhe dar um peso que não é o seu perfil, não é a sua linha. Não é que ele não seja capaz disso, é que eu acho que não é a linha dele. O estilo dele é mais sindical, é mais aquele camarada de brigar... De papel, de leis, né? Esse é o meu ponto de vista. E o terceiro que você ia fazer observação? O terceiro eu digo para obras. A Secretaria de Obras é uma secretaria que vem aí com um problema
muito grande na Itabela, que é os famosos elefantes brancos, né? Meu amigo Marcelo, corretor, um abraço para Marcelo. Mas eu acho que é um outro peso que ele pegou, viu? Eu particularmente achava que ele encaixaria muito bem no Detran, né? No Cidetran. Sim, né? Eu acho que ele encaixaria um pouco mais. Eu acredito, Alex, que daqui, eu vou botar aqui 2 anos, o povo começa a criticar todo esse governo. Porque o povo é assim, a gente começa, se hoje eu lhe dou um pão, amanhã eu lhe dou um pão, depois eu dou meio, o cara reclama. Se ele não tem nada, ele vive chorando atrás, mas quando ele tem um pão e perde metade, ele começa a reclamar. Então o povo de Itabela hoje tem um governo irresponsável. O povo de Itabela tem um governo literalmente irresponsável. Abandonou saúde, abandonou segurança, abandonou esporte. Espero que o prefeito não tenha coragem de pegar carona no dia 8 para vir assistir o jogo aqui de Itabela. Tomara que ele não tenha essa audácia. Mas aí eu já vejo o Alex, o Marcelo, que ele pode ter um peso muito grande, claro que não por incompetência dele, mas pelo peso, o pepino que já está em Itabela hoje, famoso elefantes brancos. Eu acredito que deveria ser acho que estão fazendo isso, um levantamento de todas essas elefantes brancos, o que pode ser aproveitado, o que não pode ser aproveitado, o que entrou de verba. Eu acredito que isso possa também ter sido feito, mas o que a gente está colocando aqui não é nada, digamos assim, particularmente com nenhum dos nomes citados, é apenas como olhar de comunicadores, como olhar de pessoas que ficou aí 4 anos dentro de um programa, conhecendo a realidade de Itabela. Então acho que é mais ou menos por aí. Hoje a prefeitura não teve, né, um cuidado em ter assim uma aproximação com a imprensa, em mostrar o que é ser feito, de ser recebido, né? E agora está vindo um novo governo. Até o momento, o novo governo ainda não oficializou a equipe de imprensa, da comunicação, né? Verdade. E o que acontece? Nós, como veículos de comunicação, nós precisamos ter um acesso a tudo que está acontecendo, tanto como positivo como negativo. No momento em que a gente observar que tem uma coisa errada, ter alguém que possa responder pela prefeitura, pelo prefeito. Então, como é que você vê isso? Essa aproximação entre os órgãos de imprensa e a prefeitura, como é que você vê? Eu acredito que o governo que está, como eu já falei, irresponsável. Estava nem para divulgar nada, e nós fizemos o nosso trabalho com muita dificuldade e com muita seriedade. Todos os sites e a rádio fizeram um papel importante na cidade. Prova disso é que chegou a ter um índice de aceitação muito baixo. A nova gestão eu vejo aí também com uma certa preocupação. Eu estou preocupado com a nova gestão quanto à valorização da imprensa. Até o momento eu cheguei um dia até a criticar, você chegou até a ligar o programa também, a gente criticando que a falta de comunicação com a imprensa. E daí para cá melhorou 3%. Mas hoje a gente não tem ainda, eu não sei quem é hoje o responsável pela Ascom, eu não sei quem comunica, que é o chefe da comunicação do município. Uma vez ou outra a gente recebe um ofício, um comunicado, mas não existe uma equipe responsável para gerir a comunicação. É claro que não seria eu, também não tenho interesse, mas eu gostaria de saber a quem, qualquer coisa da comunicação, procurar quem. É o Bahia Dia a Dia, é o Folha Baiana, é José, Maria, João, é o Giro Notícia, quem quer? Então a gente hoje não sabe ainda. E não quero, como imprensa, ficar incomodando o prefeito ou o secretariado todo instante. Até porque ele não vai ter tempo de responder alguns questionamentos que a imprensa vai... Claro. Então, eu espero que o prefeito, o mais rápido possível, assim como já indicou seu secretariado, que indica também quem será o responsável pela comunicação. E o que a gente observa é que dentro do próprio grupo do prefeito atual, parece que já há uma divisão, já há um racha, porque uns estão falando uma linguagem, outros falam outra. Então, isso pode vir digamos assim, a prejudicar a administração É aí onde começa. O problema vem muitas vezes de quem está do seu próprio lado. Quem está do seu lado conhece mais da sua vida. E quando está do seu lado, conhece a sua vida e ele se afasta, ele conhece detalhes. E é isso que é o perigoso. Divino, já falamos praticamente de diversos assuntos, mas gostaria que você ficasse à vontade para dar suas considerações finais, para você falar diretamente com o seu público, com seus ouvintes também, e agora os internautas. E falando nisso, você está aí no Facebook, aí, né, dentro do seu programa, novidade bacana, né? Mas desde já, eu gostaria de agradecer a sua presença,
né? E fique à vontade aí para fazer os seus agradecimentos. Obrigado à Start Comunicação, obrigado a Alex, obrigado aos meus ouvintes, obrigado à direção da Ascob. Quero agradecer, claro, em primeiro lugar, ao nosso Deus Ser Supremo, né, o Criador do Universo. Volto a dizer mais uma vez, eu não me considero um radialista. Talvez um dia eu chegue lá, mas eu me considero um defensor da minha comunidade. Sou muito grato, em primeiro lugar aqui na cidade, à imprensa, de forma geral, escrita e falada, que nos impulsionou, nos levou a estar nos braços do povo. Muito obrigado, quero desejar aqui um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, e que 2017 venha com muito sucesso na gestão pública, na família, enfim, tudo. Que Deus possa nos abençoar. Muito obrigado, fica todo mundo com Deus, e até 2017. Hoje nós recebemos aqui na Start Comunicação o amigo Eronil Divino, onde falamos de diversos assuntos aí do programa, da política, e aguardem mais novidades, mais entrevistados durante essa semana. Obrigado e tenham todos um excelente dia.